Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 16 ao 18. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 2, do verso 16 até o 18. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 2, do verso 16 até o 18. Antes da leitura, só lembrando que no dia 30 de maio, como já foi falado aqui, é o dia do DIP, dia da Igreja Perseguida. E nesse dia, a oferta tirada e até as recebidas online como oferta serão dedicadas para as missões Portas Abertas, para que ela possa dar ajuda aos missionários e aos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade, que estão perseguidos, que precisam do auxílio de nós, que temos a nossa liberdade. Estejam preparados para esse dia, para esse culto, para que possa contribuir para a igreja perseguida. Mateus capítulo 2, do verso 16 ao 18, diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Lendo novamente: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Senhor Deus, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos estar com nossos corações abertos e mentes abertas, para que a Tua palavra toque profundamente em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, é o que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Quando olhamos para esse texto, nós ficamos chocados com o que está acontecendo diante do que é informado por Mateus. Paramos e pensamos o seguinte: como pode um ser humano fazer o que está descrito no verso 16 que nós acabamos de ler? Como pode uma atitude feita por um ser humano de tal ímpeto? O texto vai dizer que Herodes enfureceu-se grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e dos seus arredores. Herodes mandou matar todas as crianças que estavam em Belém e aos redores de Belém, que é a região de Ramá, como o texto vai dizer mais à frente, no verso 18. Todas as crianças de 2 anos para baixo. Que assombro é isso para a nossa percepção. Que tristeza, que dor. Olhamos para esse texto e ficamos assustados com tamanha maldade. De repente, uma leitura direta não se assuste tanto,
porque estamos lendo um livro de algo que ocorreu há 2000 anos atrás. Mas se isso que está ocorrendo no verso 16 estivesse na manchete do jornal, do que estava acontecendo nesse exato momento, em algum lugar, em alguma sociedade, em alguma comunidade, nós estaríamos assombrados com tal ação, com total resolução. Mas o que nós podemos esperar de Herodes? A história vai dizer que ele, com medo de perder o seu trono, ele mandou matar os seus próprios filhos. 2 filhos ele matou antes desse evento que está aqui narrado de Mateus capítulo 2. Depois que ocorre essa matança em Belém e seus arredores, ele vem matar mais um filho, já quase no final da vida. Tudo isso com medo de perder o seu trono, com medo de perder o poder que ele tinha. O que nós podemos esperar de um homem desse em relação ao que ele fez com os seus filhos, o que ele poderia fazer com os filhos das outras pessoas? É ainda mais quando ele sabe da boca dos magos que daquela região haveria e estaria nascendo o sucessor, o rei dos judeus, aquele que haveria de reinar sobre os judeus. A insegurança estava sobre ele. Havia naquela região, na região de Ramá, uma possível ameaça. E como neutralizar essa ameaça? Já que ele não sabe quem é a pessoa, o jeito é tentar eliminar todos. Só assim ele consegue ficar sossegado. Só assim ele consegue ficar em paz. E ele não tinha mais muito tempo de reinado, porque a história vai dizer que mais ou menos um ano depois, um ano e pouco depois desse evento de Mateus capítulo 2, ele vem a falecer. Ele morre. Ele estava com 70 anos de idade, de uma vida que não foi uma vida regrada, mas mesmo assim ele queria ter o poder quanto mais ele pudesse. Herodes mandou matar essas pessoas, e olhamos isso com total perplexo, com total tristeza. Mas só que se nós olharmos um pouco mais a fundo o texto, nós vamos ver que essa perversidade, que essa crueldade não pertencia apenas a Herodes, porque o verso 16 vai dizer que Herodes mandou matar. Se Herodes estava propenso a mandar matar, havia pessoas que estavam propensas a obedecer a essa ordem. Pessoas que estavam prontas para matar crianças abaixo de 2 anos. Que seguiria e seguiu as ordens loucas e insanas desse monarca. Pessoas que estavam prontas para obedecer uma ordem de tamanha peita, de tamanha dor. Pessoas executaram essa ordem. Herodes mandou, alguém executou. Os soldados de Roma, os soldados que estavam ligados a Herodes, eles tiveram a coragem, a ousadia de executar o ímpeto de Herodes. Existiam pessoas no texto que nós estamos lendo, que não era apenas Herodes, tinham mais pessoas que tinham a coragem e tiveram a coragem de matar crianças abaixo de 2 anos. A nossa geração, a igreja, não é diferente. Olhamos para a época a qual nós estamos vivendo e ficamos chocados com as maldades que nós ouvimos dia após dia. As manchetes nos deixam perplexos com a maldade que acontece na nossa sociedade. E isso é apenas daquilo que é descoberto. Ainda existe aquilo que fica escondido. Quanta maldade existe no mundo. Vemos pessoas que são capazes de fazer o inacreditável, o insano, o doentio, e conseguem ficar em paz, em tranquilidade, mesmo depois de cometido o que cometem. Violências acima de violências, assaltos
assassinatos, estupro, o tráfico e outras coisas mais acontecendo no seio da sociedade, que nós ficamos atônitos com as notícias que vemos. Ficamos atônitos com o que é passado na televisão, nos noticiários, nos jornais, na internet. Na política, então, não tem como nem mencionar. Aqui no Rio, o governador foi impeachmentado por causa das ações que ele provocou. Pessoas que têm o poder de fazer o bem, mas se reúnem para fazer o mal. Políticos que representam a maldade e a crueldade do povo. Poderes que poderiam estar fazendo o bem e não fazem. Cada dia da nossa vida, nós vemos e presenciamos o que é de mais cruel no seio da humanidade. Esses dias, essa semana, abrindo a minha caixa de e-mail, vai para a página principal primeiro, e há uma notícia, uma matéria de um abuso. O pai abusa da sua filha de 6 anos de idade que sofre de autismo. Uma crueldade sem tamanho, acontecendo no seio da família. Não foi apenas com Herodes, não foi apenas na época de Jesus. Ficamos sem palavras para descrever o que acontece, mas quando nós olhamos para a Bíblia tem todas as palavras que descrevem o que está acontecendo na sociedade. A Bíblia descreve muito bem. Estamos diante da degradação humana. O ser humano está degradado, e a cada ano e a cada dia que passa, ele está no estado de corrupção maior do que o dia seguinte, do que o dia anterior. A Bíblia vai nos dizer que todo esse caminho que a humanidade está percorrendo e tudo isso que acontece é fruto do pecado. O pecado assola a humanidade. O pecado está dentro do seio da humanidade e não está presente apenas em alguns grupos, em alguns elementos, em algumas pessoas. O pecado faz parte da humanidade. A humanidade age através do pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado contaminou a humanidade e a humanidade está no estado corrupto e degradado. A teologia tem um conceito muito próprio para esse fato. Ela trabalhou e cunhou um termo que às vezes achamos até horrível e ruim de ouvir, mas a teologia nos traz o estado da humanidade nesse exato momento. O que nós chamamos de corrupção humana, para ficar um pouco mais atraente. O que Paulo vai chamar na carta de Coríntios de homem natural. A teologia vai chamar de depravação total. A teologia vai dizer que a humanidade está no ato e no momento de depravação total. Embora que nós possamos achar que o termo depravação possa ser levado só aos termos piores, ou daquilo que nós ficamos chocados quando vemos, a teologia define o termo depravação total como a inabilidade do ser humano de ver e de voltar-se para Deus. É a total falta de concepção e de disposição de que o ser humano consiga voltar para Deus. O termo teológico não tem nada a ver com o termo que nós usamos secularmente. É a condição de que o homem não consegue olhar para Deus no seu sentido natural. Não é a incapacidade de fazer o bem, como alguns interpretam. Mesmo assim, existe a possibilidade do homem fazer o bem a outrem. Mas é o distanciamento de Deus, um distanciamento tão grande de Deus que impossibilita do homem se aproximar e olhar para Ele. Quando o homem está afastado de Deus,
a Bíblia vai dizer que ele se torna escravo do pecado. É essa a concepção teológica que os teólogos vão dizer, que o homem está num estado tão grande de corrupção, que ele não consegue se aproximar de Deus, porque ele está escravo do pecado. Herodes fez o que fez, porque ele era escravo do pecado. O pecado guiou Herodes para fazer isso. O pecado dominava a pessoa de Herodes e os soldados que mataram as crianças. O pecado transforma a humanidade em nécios. Todo ser humano está em estado de corrupção, está escravo do pecado. O pecado faz o ser humano aceitar justamente na sua vida aquilo que Deus condena. O pecado faz com que o ser humano haja contra Deus. A humanidade nesse exato momento está totalmente afastada de Deus. Não podemos esperar grandes coisas da sociedade que nos cerca, porque ela está afastada de Deus. Olhamos para os poderes instituídos pensando que ele possa fazer o melhor para o STF, para o Congresso, para o Executivo, para o Legislativo, mas o mundo jaz no maligno e eles são escravos do pecado. Não podemos esperar grandes coisas, porque quem domina eles é o pecado. A humanidade encontra-se numa triste situação. E nós vamos meditar sobre essa situação humana, sobre os 3 estágios da corrupção humana. Os 3 estágios que a corrupção humana entra e faz parte de cada ser vivo, de cada indivíduo. O primeiro estágio que a Bíblia nos ensina, que nos informa que existe na corrupção do ser humano, é o início da sua corrupção. A corrupção humana teve um início. Existem alguns teóricos, filósofos e alguns sociólogos que defendem hoje com unhas e dentes, com todo vigor, que o ser humano é bom, que o ser humano nasce bom, e o que corrompe o ser humano é o meio ao qual ele está inserido. Esse pensamento é o pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau, francês. Ele vai dizer que o homem é bom e o que corrompe a humanidade é o meio ao qual ele está inserido. Isso significa que toda violência que nós vemos, que toda crueldade que nós vemos não é fruto do homem, mas sim da sociedade a qual ele faz parte. O ser humano é bom, mas por ele estar inserido numa sociedade que é má, ele se torna mal. Na verdade, o que esse pensamento vai dizer é que cada pessoa é vítima do meio a qual ele está inserido. Porém, a palavra do Senhor, a Bíblia, vai dizer totalmente ao contrário a isso. A Bíblia não dá em nenhum momento, em nenhum versículo, em nenhum caminho, qualquer versículo que dê força a esse pensamento. A palavra de Deus vai dizer, em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27, que Deus criou o ser humano, Deus criou homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, de uma forma perfeita. E quando está de uma forma perfeita no termo bíblico, é o termo absoluto da palavra. Nada que foi criado por Deus, nada na criação de Adão e Eva foi imperfeito. Tudo foi perfeito. A psicologia, a biologia e a espiritualidade perfeita. Mas quando chega em Gênesis 2:17, o texto vai dizer que toda a liberdade que o ser humano tinha, toda a liberdade que ele desfrutava diante de Deus, existia um limite. Deus pôs um limite à liberdade do ser humano. A liberdade do ser humano estava justamente em não comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Tirando essa disponibilidade, essa impossibilidade para o ser humano, tudo estava livre para o ser humano fazer. Mas quando nós avançamos no texto,
Gênesis capítulo 3, verso 7, o texto vai dizer que o homem deliberadamente, o homem por sua própria intenção, ele resolveu desobedecer a Deus. Ele resolveu fazer justamente aquilo que Deus disse que não era para fazer. Ele resolveu ir contra a ordem de Deus Todo-Poderoso. Um desejo surgiu no coração da humanidade. Um desejo surgiu no primeiro casal: ser igual a Deus. E quando eles desejaram ser igual a Deus, eles desobedeceram a ordem do nosso Senhor. E foi nesse exato momento, foi nesse momento que eles desobedeceram a Deus, que o pecado entrou na humanidade. Foi nesse momento que a corrupção começou a fazer parte da humanidade. A corrupção não foi algo criado, mas foi fruto da desobediência do primeiro casal. Em Romanos capítulo 5, verso 19, parte A do versículo, Paulo vai dizer o seguinte: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. A sociedade é pecadora por causa da desobediência de um casal, por causa da desobediência de um só homem. A sociedade encontra-se corrupta, não porque o ser humano é bom e é a sociedade que corrompe, mas porque o primeiro casal resolveu pecar contra Deus, e esse pecado trouxe pecadores e foi feito pecadores depois dele. Em Romanos capítulo 5, verso 12, Paulo vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A morte que nós temos enfrentado dia após dia, ela é a real testemunho de que o ser humano é pecador. Ela é o veredito de que todos pecados e destruídos estão da glória de Deus. Foi nesse exato momento, lá no Jardim do Éden, que o ser humano pecou. E quando o ser humano pecou contra Deus, o primeiro ato que aconteceu foi o afastamento da humanidade de Deus. A humanidade foi afastada de Deus. E em Isaías capítulo 59, verso 2, verso 3, o profeta vai dizer o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. O ser humano se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou da humanidade. A humanidade se afastou de Deus por causa do pecado. E o pecado faz separação do homem de Deus. A humanidade foi exilada da presença do nosso Senhor Todo-Poderoso. O pecado fez a separação que o homem se encontra hoje. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo Paulo vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade naquele momento, no momento que pecou contra Deus, ficou impossibilitada de estar na presença de Deus. Toda a humanidade ficou proibida de estar diante do Deus Todo-Poderoso. O livro de Gênesis, capítulo 3, no verso 22 ao 24, vai dizer que o primeiro casal, Adão e Eva, foi expulsa do Jardim do Éden, foi expulsa da presença de Deus, foi expulsa do contato com Deus. E o texto vai dizer que 2 anjos, 2 querubins, ficaram protegendo a entrada do Éden, impedindo que o ser humano pudesse voltar à presença de Deus. Esse é o estado inicial da humanidade. A humanidade encontra no estado de corrupção, porque houve uma desobediência. Nós desobedecemos a Deus, e por isso a humanidade se afastou de Deus. A humanidade foi criada perfeita, mas tornou-se corrupta,
porque ela quis ser corrupta, porque ela quis desobedecer a Deus. Aí nós caminhamos para o segundo estágio. O segundo estágio da corrupção humana é o desenvolvimento dessa corrupção. Não foi apenas um ato lá no Jardim do Éden. A corrupção desenvolveu, a corrupção cresceu. A Bíblia vai dizer que o pecado escravizou a humanidade. O próprio Jesus Cristo, em João capítulo 8, verso 34, ele vai dizer o seguinte: em verdade, e esse termo é muito bom quando Jesus usa. Às vezes nós desconhecemos como ele começa esse termo, em verdade, mas esse termo, ele é um jeito de falar hebraico da época. O que Jesus está querendo dizer aqui, que o que ele vai dizer agora, o que ele vai continuar dizendo, é uma verdade que é incontestável. Em verdade vos digo, o que eu vou dizer ninguém pode contestar. É uma verdade absoluta, o que Jesus Cristo está querendo dizer aqui. Na ciência, quando o cientista descobre uma lei, e quando uma lei é vigorada, existe um termo para isso. Quando Lavoisier falou da lei da matéria, da conservação da matéria, quando Louis Pasteur falou sobre a lei da pasteurização, e outras leis, a lei de Newton, existe um termo que é utilizado quando existe uma verdade que é incontestável na ciência. O termo é axioma. Significa que o cientista conseguiu chegar num axioma, numa verdade absoluta. Aqui Jesus Cristo está fazendo a mesma coisa. Ele vai dizer o seguinte: todo que comete pecado é escravo do pecado. E para Jesus Cristo, e na revelação de Jesus Cristo, isso é incontestável. Todo que comete pecado é escravo do pecado. O homem é prisioneiro do pecado. O pecado impulsiona o homem a pecar mais. Em Romanos capítulo 8, verso 7, verso 8, vai dizer o seguinte: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. O pecado faz com que nós fiquemos afastados de Deus, e quanto mais afastado de Deus a humanidade está, mais pecado ela comete. É um círculo que não tem como ser rompido pela humanidade. O pecado chama outro pecado, e cada pecado degrada mais ainda o ser humano. Por isso que nós olhamos para a sociedade e ficamos abismados com o que está acontecendo. É a sina da humanidade, é se afastar indefinidamente da presença de Deus. A maldade do mundo é fruto do afastamento de Deus. Toda a crueldade que nós estamos presenciando é fruto do que o homem está em pecado e afastado, fora da presença de Deus. A violência que nós vemos, os assaltos, os assassinatos, os estupros, o tráfico que nos cerca, a devassidão que está no meio da humanidade, a fofoca que acontece, o adultério, a lascívia, as pessoas que cometem sexo antes do casamento, tudo isso é ato de que a humanidade está afastada de Deus e morta nos seus delitos e pecados. São os resultados daqueles que têm uma vida sem Deus. A mudança dos relacionamentos prescritos nas Escrituras Sagradas. Tudo isso é fruto de uma vida sem Deus. A nossa sociedade está longe de Deus, está afastada de Deus. E é por isso que toda essa violência, que toda essa corrupção só tem a aumentar a cada dia. Esse é o desenvolvimento da corrupção humana. É dessa forma que a humanidade está desenvolvendo. Aí nós vamos para o terceiro estágio da corrupção humana. O terceiro estágio da corrupção humana é justamente o fim dessa corrupção. Se existe um início, se existe um desenvolvimento, existe um fim. E a Escritura aponta para o fim dessa corrupção. Essa corrupção toda essa violência e toda essa degradação, existe um limite.
existe um estágio final, existe um limite para toda essa crueldade, existe um limite para todo esse pecado. Em Romanos capítulo 1, verso 18, o texto vai dizer o seguinte: porque o céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. A Bíblia vai dizer que Deus, o reto juiz, o Senhor da justiça, a justiça que não pode ser comprada, a justiça que não pode ser adulterada, o nosso Senhor será o juiz da humanidade. Ele executará a sentença quando todos aqueles que praticam pecado, os pecadores estarão diante do Deus Todo-Poderoso, estarão diante do Senhor e serão julgados pelos seus pecados. O profeta Joel, no capítulo 2, verso 10 e verso 11, vai dizer o seguinte: diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o céu e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor, e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá suportar? A humanidade não suportará quando estiver diante do Deus Todo-Poderoso. O fim chegará para todos aqueles que praticam o pecado. O pecado estará diante do Deus Todo-Poderoso e será executada a sentença. Definitivamente, o pecador será afastado de Deus e afastado por toda a eternidade. Engana-se aqueles que pensam que esse dia não virá. Esse dia virá. Esse dia está vindo a cada momento, a cada minuto e a cada segundo. Esse dia está se aproximando. Nós daremos conta diante do Senhor. Não tem como se esconder desse dia. Não podemos esconder dentro de uma caverna. Nós não podemos ir para o espaço e se esconder dele. Esse dia chegará ao nosso encontro. Hebreus capítulo 4, verso 13. O autor vai dizer o seguinte: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com que temos que tratar. A humanidade se tratará diante do Senhor. Todo ser humano estará diante do Senhor e será tratado diante do reto juiz. O nosso Deus Todo-Poderoso pegar todos os comportamentos, todas as atitudes, tudo aquilo que a sociedade está falando que é normal, e a Bíblia diz que é anormal, que a Bíblia diz que é pecado, estarão diante do trono do Deus Todo-Poderoso. Esse dia virá, a humanidade estará diante de Deus. O caminho que a humanidade está seguindo é estar diante do trono do Senhor. Existe uma linha de chegada, e a humanidade chegará nessa linha. De repente, você, meu irmão, meu amigo, você que nos assiste pelas redes sociais, pode dentro do seu coração gritar que nem Paulo gritou. O grito que Paulo fez em Romanos capítulo 7, verso 24. Ele grita e fala o seguinte: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem é possível livrar desse caminho que a humanidade está indo? Quem livrará a humanidade desse percurso? O próprio Paulo avança, ele vai dizer quem vai ser. Romanos capítulo 6, verso 23, ele vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar o homem desse percurso. Jesus Cristo veio ao mundo para livrar o homem desse caminho de dor. A salvação é um dom gratuito. Jesus Cristo veio para converter aquilo que o ser humano deveria receber por aquilo que ele não poderia receber de jeito algum, o dom gratuito. Jesus Cristo é a solução para a corrupção da humanidade. O pecado do ser humano é perdoado diante do nosso Senhor Jesus Cristo. João capítulo 1, verso 29, vai dizer uma fala de João Batista.
João Batista vira para Jesus Cristo que está seguindo, está chegando perto dele, e João Batista diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo é capaz de libertar o ser humano dessa sina. Só Jesus Cristo é capaz de libertar o ser humano desse caminho de perdição. Só Jesus Cristo é capaz de trazer o ser humano para perto de si. É só Jesus Cristo que é capaz de fazer com que a separação que existe entre homem e Deus seja acabada, que o abismo que existe seja transformado numa ponte. A Bíblia vai dizer que no momento do sacrifício de Jesus Cristo, Mateus 27, verso 51, no momento que Jesus Cristo inspirou, o véu do templo se rasgou, o santo dos santos se abriu, e o ser humano é possível entrar na presença de Deus. O livro de Hebreus vai dizer: entrando diante do santo dos santos, através do sacrifício de Jesus Cristo. E nesse momento, igreja, eu queria convidar o grupo de louvor para vir aqui na frente. Nesse momento eu convido você, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo, você que está acompanhando a nossa pregação, que está meditando na palavra junto conosco, eu convido nesse momento a olhar para Jesus Cristo. Isaías capítulo 45, verso 22, o profeta vai dizer o seguinte: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhe para Jesus Cristo nessa manhã. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Não existe salvação na humanidade. Não há salvação no caminho da humanidade. Só há salvação no caminho de Jesus Cristo. Ele virá. Ele está vindo. Só entregando a sua vida a Jesus Cristo que você conseguirá mudar a trajetória que você está acontecendo na sua vida. Foi na cruz que o nosso Senhor Jesus Cristo nos redimiu. Não existe outro caminho de salvação para a humanidade. Não existe outro caminho que o ser humano possa encontrar a salvação. A humanidade estava condenada, escrava do pecado, mas Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Antes nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado, mas agora nós temos a salvação em Jesus Cristo. Fomos chamados pelo seu amor. E é nesse momento que eu convido a você que ainda não aceitou a Jesus Cristo, a aceitá-lo como seu Salvador. É nesse momento que eu convido a você a deixar Jesus Cristo a entrar no seu coração. Quantas coisas você tem feito que Jesus Cristo não vê com bons olhos, que é pecado diante de Deus, e o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida para perdoar os seus pecados. Pessoas que acham que estão fazendo o que é certo, que tentam mudar o seu comportamento, que sentem atração naquilo que não é lícito, que tentam fazer aquilo que é pecaminoso, mas é o Senhor nessa manhã que abre o caminho de salvação. É o Senhor nesse momento que entra na sua vida, que abre a oportunidade de salvação. Foi na cruz, igreja, foi na cruz, e foi por intermédio da cruz que Deus encontrou e utilizou o instrumento de salvação para aqueles que creem. Jesus morreu para nos salvar. Louvado o nome do Senhor. Nós temos um Salvador. Aqueles que entregaram a sua vida a Jesus Cristo não passarão pela sina da humanidade. Não serão julgados, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. O sangue do Cordeiro nos redime e nos coloca no caminho correto. Vamos louvar o Senhor?